Imagina só, você liga a TV, os carros ainda nem largaram e de repente, alguém já bateu. Michael Schumacher going to the grid. I am damaged the car. Do I need to come back to the pits for T-car? Yes, please jump out and come to the box. We'll give you the T-car. Parece impossível, mas a Fórmula 1 já protagonizou momentos em que o verdadeiro caos aconteceu antes mesmo da corrida começar. Carros quebrando no grid, pilotos esquecendo onde deveriam largar, equipes cometendo erros inacreditáveis e até erros da própria direção de prova. Alton, the lights are still on and Frentzen has jumped the start. Häkkinen has jumped the start. And in my view, they did not do so. I've never seen this before. E o mais curioso é que alguns desses episódios mudaram carreiras, alteraram resultados históricos e até fizeram a FIA mudar regras importantes. Por isso hoje, piloto, hoje você vai relembrar as 10 vezes em que absolutamente tudo deu errado antes mesmo da corrida começar. Uma cena inacreditável para a história da Fórmula 1. E agora nós temos 6 carros, as duas Minardi, as duas Jordan lá no fundo. E vai ser dada a largada. 2 segundos, 1 segundo. Com isso o Schumacher está à frente, o Rubinho está logo atrás. E aí começa o Grande Prêmio dos Estados Unidos. Numa cena inusitada, inédita, única na história da Fórmula 1, com 6 carros no grid. No Grande Prêmio dos Estados Unidos de 2004, Juan Pablo Montoya teve uma falha em seu monoposto antes da corrida começar e sua equipe sinalizou para ele buscar o carro reserva e assim ele foi correndo para o box buscar o mesmo, mas depois a equipe mandou ele voltar e ficar com o principal e novamente pediu para ele buscar o carro reserva. Uma baita confusão com o colombiano, mas apesar dessa correria toda tudo deu certo e ele conseguiu correr normalmente. There's a problem with that car. He's saying, "Get me the spare." I think. Yeah, I think he'll be running over to the spare car. They've yellow flagged. Will they let the pack go? The answer is yes. They will let the pack go. O ano de 1991 ficou marcado pela vitória icônica de Ayrton Senna em Interlagos. E pelo tricampeonato do piloto brasileiro. Ayrton Senna do Brasil, tricampeão mundial de Fórmula 1. Mas, no Grande Prêmio de San Marino daquele ano, foi Alain Prost que roubou a cena perdendo preciosos pontos antes mesmo da corrida começar. Naquele dia, a pista estava extremamente molhada e durante a volta de apresentação, Prost passou por uma área com muita água e sua Ferrari perdeu a aderência, rodou e bateu antes mesmo da largada. Fans could only watch dumbfounded as Alain Prost spun across the grass at Rivazza. Gerhard Berger did the same, but he kept the McLaren going. But Prost was stuck. He'd stalled, and to the dismay of the crowd, he was out before the race had even begun. Existem erros difíceis de acreditar e esquecer onde você deve largar talvez seja um deles. E Giancarlo Fisichella, piloto, ele conseguiu esse feito 2 vezes. O primeiro na Malásia em 2001 e o segundo neste mesmo Grande Prêmio em 2003. Nos 2 casos, ele simplesmente posicionou o carro no lugar errado do grid e o mais engraçado é que nas 2 vezes ele tentou acertar a posição como se fosse fácil manobrar um Fórmula 1. Pode parecer um detalhe pequeno, mas um Fórmula 1 onde centímetros fazem diferença, parar na posição incorreta significa punição imediata. E até hoje esse episódio é lembrado como uma das distrações mais curiosas da carreira do italiano. Giancarlo, what's going on? Everything is normal. I'm sorry. I made a mistake. Right. Giancarlo, what I have to do is hold you here.
When everyone goes off, you have to start from the back of the grid now. A tecnologia deveria facilitar as largadas, mas em Nürburgring aconteceu exatamente o contrário. O sistema de luzes apresentou uma falha inesperada, alguns pilotos acreditaram que a corrida havia começado, outros permaneceram parados, e o resultado foi uma enorme confusão no grid. A direção de prova precisou reorganizar todo o procedimento, e esse foi um daqueles episódios que mostraram como até um simples semáforo pode colocar dezenas de milhões de dólares em risco. The lights are still on, and Frentzen has jumped the start. Häkkinen has jumped the start, and in my view, they did not do so. I've never seen this before. Spa sempre reserva momentos inesquecíveis, mas um deles envolveu um macaco hidráulico. Isso mesmo, no Grande Prêmio da Bélgica de 2001, após a largada, Luciano Burti sofre uma batida forte. E na relargada, Williams preparou o carro de Ralf Schumacher às pressas, só que na ansiedade para colocar tudo no lugar, esqueceram simplesmente de retirar o macaco hidráulico do carro. Resultado, piloto. Todos largaram normalmente, enquanto Ralf ficou parado sem entender o que a Williams tinha feito. What's happening with Ralph's car? It's up in the air. Na volta de apresentação do Grande Prêmio da China de 2006, Christian Albers acabou reduzindo muito a velocidade e Michael Schumacher, que vinha logo atrás, não conseguiu evitar. E a colisão foi certeira. As duas máquinas se tocaram, a Ferrari sofreu danos importantes, Schumacher precisou largar dos boxes e tudo isso sem que uma única volta oficial tivesse sido completada. Michael Schumacher going to the grid. I am damaged the car. Do I need to come back to the pits for T-car? Yes, please jump out and come to the box. We'll give you the T-car. Monza sempre foi um circuito onde qualquer erro custa caro, mas em 1995 David Coulthard conseguiu cometer um deles antes mesmo da largada. Durante a volta de apresentação, o escocês perdeu o controle da Williams e rodou sozinho sem adversários por perto, sem pressão, sem disputa, apenas um erro inesperado. Felizmente, ele conseguiu voltar para a pista e depois correu normalmente, como se nada tivesse acontecido. Well, somebody certainly has, and it's a Williams, and it is David Coulthard. Now, this is quite incredible. David Coulthard, for whatever reason, has blown his chances of winning the Italian Grand Prix before it even starts. No Grande Prêmio da Austrália de 1999, de todas as icônicas equipes do grid, ninguém esperava que as duas Stewart resolveriam dar um espetáculo de fumaça. Isso mesmo, ainda na formação do grid, Johnny Herbert e Rubens Barrichello começaram a apresentar enormes problemas mecânicos e do nada as duas Stewart soltavam fumaça por todos os lados. Michael Schumacher também teve problemas com sua Ferrari e precisou ser empurrado, e por alguns segundos ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo, o que fez o grid virar um verdadeiro caos. Pois é, piloto. A corrida mal tinha começado e o espetáculo já era digno de uma bandeira vermelha. Johnny Herbert Stewart. It's Johnny Herbert Stewart. Out comes the steering wheel. Out comes Johnny Herbert. Smoke pouring out of the back of the car. And the other Stewart. That's Rubens Barrichello. No Grande Prêmio do Canadá de 1989, Nigel Mansell e Alessandro Nannini tiveram dificuldades mecânicas durante a volta de apresentação e decidiram entrar nos boxes, e até aí tudo parecia normal. Só que do nada, piloto. Eles saíram dos boxes antes da largada e os dois foram desclassificados. Se existe um exemplo perfeito de uma corrida que morreu antes de começar, é Indianápolis em 2005. Alonso, pit. Os carros da Michelin todos pro pit. Naquele grande prêmio, durante todo o fim de semana, os pneus Michelin simplesmente não suportavam a curva inclinada do circuito, e depois dos acidentes nos treinos ficou claro que existia um enorme risco de explosões em alta velocidade. Então, piloto? Então veio uma das cenas mais constrangedoras da história da categoria. Após a volta de apresentação, todos os 14 carros equipados com pneus Michelin entraram nos boxes e abandonaram a corrida, e a mesma aconteceu com apenas 6 carros na pista. Ao longo de todos esses anos que você acompanha a Fórmula 1, olha aí os carros, nesse momento, muitos carros entrando, hein? Alonso, pit, os carros da Michelin todos pro pit. É realmente
Uma cena inacreditável para a história da Fórmula 1. E agora nós temos 6 carros. As duas Minardi, as duas Jordan lá no fundo. E vai ser dada a largada. 2 segundos, 1 segundo. Com isso o Schumacher está à frente, o Rubinho está logo atrás. E aí começa o Grande Prêmio dos Estados Unidos. Numa cena inusitada, inédita, única na história da Fórmula 1, com 6 carros no grid. A Fórmula 1 é lembrada pelas ultrapassagens, pelos acidentes e pelas vitórias épicas, mas esses momentos mostram que muitas vezes o destino de uma corrida é decidido antes mesmo da primeira curva, ou até da primeira volta. Uma distração, uma decisão da FIA, uma falha eletrônica, um erro da equipe, ou simplesmente o azar. Porque na categoria mais tecnológica do planeta, basta um pequeno detalhe para transformar um domingo inteiro em um desastre completo. E, piloto, olhando para todos esses episódios, qual desses momentos foi o pior? Ficou faltando algum? Comenta aí! E não esquece de deixar o seu like, hypar o vídeo e se inscrever no canal, que assim você fica por dentro de todas as notícias e curiosidades sobre a Fórmula 1.